Já abri a nossa audiência pública, tá? Bom, Comissão Extraordinária Permanente do Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais. Presidente da comissão, declara aberto os trabalhos da terceira audiência pública semipresencial de 2022 da Comissão Extraordinária Permanente do Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais. Informo a todos que essa audiência está sendo transmitida pelo portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br, link Auditórios Online, e pelo canal do YouTube desta casa. Esta audiência pública foi chamada em atendimento ao requerimento 2 de 2022, de autoria da vereadora Luana Alves. Pauta dessa audiência pública: preservação da Mata Esmeralda na Zona Oeste de São Paulo. Bom, então oficialmente está aberta a nossa audiência. Eu queria, mais uma vez, fazer o convite que quem quiser pode vir para esta mesa aqui. Queria chamar em especial aqui o Ernesto Kenshi Carvalho Maeda, do grupo Amigos da Mata Esmeralda, o Francisco Eduardo Bojão, famoso Chicão, do Fórum Verde Permanente. Eu acredito que a doutora Juliana Torres Martins está de forma online, pode confirmar? Maravilha. Obrigada, Juliana. Já estou te vendo aí. Bom, gente, estão convidados oficialmente também o senhor Eduardo de Castro, secretário municipal de Verde e Meio Ambiente da Secretaria, e o senhor Marcos Duque Gadelho, também da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Antes de iniciar o tema dessa audiência, queria reforçar a todos, né, que o convite às secretarias municipais foi feito já há algumas semanas, na ocasião da aprovação dessa audiência aqui na comissão. Infelizmente, não estão presentes as secretarias nem de Verde e Meio Ambiente, nem de Urbanismo e Licenciamento. A de Urbanismo e Licenciamento não deu resposta. A de Verde e Meio Ambiente nós tivemos... Ah, está aqui? Está presente? Deu resposta, que não iria, né? Que não viria, pois é. Infelizmente. A de Verde e Meio Ambiente, eu falei agora com o Ravena, né, acho que todos aqui conhecem, que falou que não seria possível, mas a gente travou um diálogo, né, e conseguiu, enfim, conversar um pouco sobre o tema minimamente antes aqui dessa audiência. Então, foi bem positivo. Eu queria, antes de passar aqui para o nosso primeiro convidado da mesa, que é o Ernesto, dizer que, enquanto defensora das pautas ambientais e moradora da região da Zona Oeste, especial do Butantã, eu fico feliz que a gente consiga trazer aqui para essa casa esse debate. A gente tem uma política hoje que não tem a ver só com o município de São Paulo, é uma política nacional de colocar o debate ambiental em terceiro, quarto, quinto, último plano. Colocar como algo que não tem a ver com a vida das pessoas, colocar como algo que não tem a ver com o interesse público. É uma política que tem a ver com o governo federal, que tem a ver com uma postura negacionista e tem a ver com uma postura no limite de não entender a defesa da vida das pessoas junto com a defesa ambiental. Muitas vezes vê como oposto, né? Uma política de mentira, que na verdade serve um propósito de lucro para algumas meia dúzia de pessoas. Então, eu acho que é bem importante que a gente faça esse debate. Na divisa entre São Paulo e a cidade de Taboão da Serra, a gente tem uma área verde de quase 500 mil metros quadrados, que é um ganho gigantesco, não só para a população daquela área, mas para a cidade inteira, né? Tem a ver com o equilíbrio climático, tem a ver com o equilíbrio hídrico, tem a ver mesmo com a possibilidade de ter uma área de Mata Atlântica preservada numa região de São Paulo. E isso traz ganhos. Para além do ganho humano, tem a ver com uma ética de entender que é sempre positivo que a gente consiga preservar os biomas naturais do Brasil. Então, eu queria dizer que é bom que a gente esteja fazendo essa audiência e queria já passar para a pessoa que está há bastante tempo nessa luta, que é o Ernesto Kenshi Carvalho Maeda, que é do coletivo Amigos da Mata Esmeralda. E felizmente tem esse coletivo. Acredito que se não fosse uma mobilização comunitária, uma mobilização que tem um caráter ali territorial, do bairro, lembrando que que é um bairro diverso economicamente, todo mundo sabe ali que a região onde fica a Mata Esmeralda é perto de Taboão da Serra, é perto do Jardim Guará, é perto de uma série de regiões que são regiões de classe baixa.
Assim, muitas vezes as pessoas acham que parque é uma coisa que só tem que ter no centro. E muito comumente os parques públicos nas áreas periféricas são os mais ignorados. Queria, inclusive, dar como exemplo, eu comentei isso na última audiência nossa, a gente tem um parque bastante bom ali também no distrito de Raposo Tavares, que é onde fica a Mata Esmeralda, que é o Parque Juliana, que fica ali no Boa Vista, no meio de uma periferia. E não à toa o Parque Juliana está sendo invadido por um empreendimento imobiliário. E ninguém, assim, absolutamente não tem problema nenhum com isso. Assim, é uma área demarcada de parque público que está sendo invadido por empreendimento multimilionário. E, assim, é impressionante, assim, porque não se faria isso no Ibirapuera, não se faria isso num parque aclimação, não se faria isso num parque numa região mais de classe média, assim. Então, é importante que a gente esteja fazendo esse debate, porque a periferia também tem que ter direito a ter um parque municipal, como pode ser o caso de um parque ali na região da Mata Esmeralda. E, dito isso, vou passar já para o Ernesto, que é do Coletivo Amigos da Mata Esmeralda. Boa noite, vereadora Dona Alves. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite, agradecer a Comissão do Meio Ambiente, a Câmara Municipal, por possibilitar esse debate, esse importante debate. Infelizmente, lamento a ausência da Secretaria do Verde e Meio Ambiente e da Secretaria de Licenciamento, porque seria importante essa presença, a participação dessas duas secretarias. Nosso movimento, estou aqui primeiro, quero ressaltar que estou falando em nome do coletivo, nosso coletivo envolve moradores da comunidade dos bairros do entorno da Mata Esmeralda, ativistas ambientais, que vem participando ativamente, e quero registrar aqui a importante participação do Fórum Verde Permanente, que desde o início está conosco nessa luta. Nossa luta, ela como coletivo, é nova. A gente começa as primeiras mobilizações no final do ano passado e tivemos a primeira plenária no dia 15 de janeiro. Dessa primeira plenária, a gente teve uma primeira caminhada na região, ali em torno da mata, e depois o primeiro abraço da Mata Esmeralda. Só para, não sei se é possível, eu passei para cá Acho que é possível, algumas sim. imagens, para ajudar o pessoal a entender um pouco o que é isso, que é essa nossa luta. Naquela primeira imagem, ali tem a localização do que nós chamamos da Mata Esmeralda. Justamente, inclusive, esse nome Mata Esmeralda porque, assim, quem mora no Jardim Guaraú já chamava ali de Mata Guaraú. Mas, assim, são vários bairros que cercam. Do outro lado você tem o Rosa Maria, você tem o Educandário, você tem o pessoal do Monte Alegre, no Taboão da Serra. Então, ali mostra bem essa divisão, na primeira imagem maior, o que é a Mata Esmeralda na divisa de São Paulo com Taboão da Serra. E tem aquele traço azul, que é a divisória que divide o município de São Paulo para cima e a parte da mata do Taboão da Serra, que corresponde a cerca de 22% do total da área. Né? Naquela imagem de cima, à direita, nós temos naquela parte verde o que são as duas EPANs, que são as áreas de proteção ambiental de Mata Atlântica. E eu separei na figura de baixo o que seria a Mata Atlântica. Se vocês observarem, tem uma diferença das EPAN do que a própria GeoSampa classifica como Mata Atlântica. Eu estou chamando a atenção porque a Mata Atlântica é maior do que a EPAN. E quando você vai para os planos de loteamento, o loteamento avança para cima da Mata Atlântica, que está fora da EPAN. Estranhamente. E a nossa luta começou por isso, porque nós ficamos sabendo de que estava em andamento um processo de construção de loteamento. Não é loteamento popular, loteamento mais caro, né? E que teria um impacto muito forte caso seja construído. Né? Esse loteamento já existe há um tempo,
né? Ele inicia em 97 e vem sendo protelado por uma série de problemas, né? Nós estamos procurando desde o início, estamos conversando, buscando informação, via alguns parlamentares parceiros, nós estamos conseguindo conversar com a Secretaria de Licenciamento e com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Terça-feira, inclusive, devemos ter uma reunião com a subprefeitura, uma nova reunião com a subprefeitura do Butantã, né? E a nossa luta é essa, é uma luta por quê? É a luta pela preservação dessa área. Essa área tem uma fauna muito rica, uma área de Mata Atlântica, que tem um papel fundamental, estratégico, na preservação das questões ambientais, condições ambientais da cidade de São Paulo, da região, aí no caso envolve aqui, encostado nessa região, nós já estamos na divisa de Cotia, Osasco. Ao abrir, naquele meio da mata, você vê, tem uma rua, que é Diogo Gomes, que é a continuidade da Diogo Gomes Carneiro, que começa na Eiras Garcia. E aí embaixo já está no projeto a ampliação da avenida ali no Guaraú. Isso, inclusive, vai aumentar o fluxo de automóveis nessa região. Então, fora o impacto de desmatamento da área, você vai ter um impacto muito forte. E eu não sei se a prefeitura tem um estudo sobre esse impacto, né, que vai causar na região toda. Para nós que somos ali da região, é fundamental a preservação desse espaço. Falta para a gente, para a comunidade, ela quer um espaço que ela possa não só preservar, mas que possa usufruir de uma forma responsável, claro, porque nós temos um conjunto de escolas, é bom lembrar que nós estamos dialogando com as escolas da região, né, com os diretores, com os pais, com os alunos, envolvendo eles nesse debate, porque é preciso também melhorar um pouco essa questão, você possibilitar para a população, seja o acesso ao que eles têm e não conhecem. E é engraçado porque no nosso processo de construção do movimento, muitos moradores estão ali há 30, 40 anos ou mais, cresceram ali. Eles foram trazendo toda a sua experiência de vida, que muitos frequentaram aquela área desde criança. Então, tem toda uma história também que é preciso ser preservada. Você não pode apagar simplesmente em função apenas dos interesses econômicos, né? Se a questão habitacional é um problema sério, e nós concordamos com isso, é preciso encontrar maneiras, né, formas mais adequadas de resolver sem a destruição do meio ambiente. Perfeito. Muito obrigada, Ernesto, pela sua contribuição. Acho importante que você tenha trazido um material visual para a gente conseguir entender, assim, o que é esse pedaço esse remanescente de Mata Atlântica, para a gente, inclusive, conseguir ter uma dimensão do quanto a gente poderia aproveitar um espaço público desse. Eu vou passar a palavra agora para o Chicão, o Francisco Eduardo Bodião, para fazer uso da palavra. Boa noite, vereadora Luana, boa noite, Ernesto, boa noite, Elisa, boa noite quem está acompanhando a gente virtualmente. Reforçar o agradecimento do Ernesto à vereadora Luana pela possibilidade dessa conversa, desse debate, agradecer à Câmara dos Vereadores, né, à Comissão de Meio Ambiente, porque aqui é a referência, acho que mais imediata da onde a gente se socorre, né? Acho que falar dessa casa com suas qualidades e defeitos é falar da dimensão da cidadania da cidade, né? A gente, certo ou errado, equivocado ou convencido da qualidade de qualquer debate, a gente se apoia muito nessa casa, né? Então, os vereadores e vereadoras têm um papel muito importante na qualificação de qualquer debate na cidade. E a cidade precisa qualificar os seus debates. A gente está sentindo muita falta do debate público, do argumento que convence, né, do estudo técnico,
enfim, né, da referência acadêmica. Então, a gente busca essa casa também para ter espaço para divulgar e ampliar esse debate. E pensando nisso, olhar para um movimento, olhar para um coletivo como o de moradores, né, que está no entorno de uma área de proteção ambiental, que é a Mata Esmeralda, e que tem feito esse papel, né, esses moradores têm estudado legislação, esses moradores têm se apoiado em técnicos e técnicas, né, que dedicam sua vida também a entender os impactos ambientais, né, quando a gente fala da derrubada de áreas como a Mata Esmeralda. É a população dessa área que foi buscar academia, né, está em diálogo com a universidade, está aprendendo com o saber universitário, mas mais que isso, né, está contribuindo com o saber acadêmico a partir da experiência que tem, da história que tem, do convívio que tem no território. E a gente está sentindo falta de tudo isso na cidade, né? A gente está sentindo falta desses espaços que qualificam a política pública. A política pública, infelizmente, na cidade de São Paulo e no país de forma geral, né? Basta a gente pensar no contexto que a gente vive nacionalmente. O debate, a qualificação da política, né? A qualificação das decisões que a gente tem que tomar, elas vêm sendo cada vez mais desmanteladas, desqualificadas, desconstruídas. Então, acho que está nesse momento, na Câmara dos Vereadores, né, na presença de uma vereadora, de uma mulher negra, né, discutindo questões ambientais com referência técnica, com referência acadêmica, com referência popular, acho que enche a gente de esperança. Então, representando o Fórum Verde Permanente, eu venho saudar essa atividade, venho me somar à defesa da Mata Esmeralda. Acho que a luta em defesa da Mata Esmeralda ela é representativa da cidade que a gente quer defender, da cidade que a gente quer construir. São dezenas ou quase centenas de áreas, como a Mata Esmeralda em São Paulo, que estão em risco, que estão correndo risco, que estão sob o olhar da especulação imobiliária, dos empreendimentos imobiliários e do negócio de compadrio, né? A gente não pode deixar de escancarar, acho que essa percepção. A cidade, infelizmente, exerce o jogo do compadrio, do interesse, e a discussão, a revisão do plano diretor, inclusive, que está suspensa por hora, mas está se aproximando, né? Ela é representativa disso. Então, uma preocupação que a gente vem compartilhar com essa casa, de novo solicitar dos vereadores e vereadoras que dediquem tempo e atenção aos impactos à qualidade de vida, né, dos moradores da cidade de São Paulo. E a revisão do plano diretor ele é representativo dessa discussão. Então, há como previsão, inclusive no plano diretor, a criação de 167 novos parques. O plano de metas, né, do atual governo apresenta para conclusão até 2024 a criação de 8 novos parques. Então, nessa velocidade, nem em 20 anos a gente vai constituir, né, todos os parques que estão previstos no plano diretor. E, nesse meio do caminho, a gente está perdendo áreas verdes como a Mata Esmeralda. Eu acredito que a gente não vai perder a Mata Esmeralda, mas ela vai exigir da gente muita luta, compromisso e cada vez mais atenção do Poder Executivo. Então, eu lamento, né, a ausência do Poder Executivo, de estar dialogando com uma comunidade tão comprometida, tão aguerrida, tão séria, tão dedicada, e que pode e deve, com certeza, contribuir para o Executivo, para a Prefeitura, para qualificar também a defesa de outras áreas. Então, aprender com vocês é papel do Poder Público. O Poder Público também deve aprender, né, com a cidadania, com as pessoas, com os moradores de regiões como da Mata Esmeralda. Eu lamento a ausência do Executivo nesse momento e lamento a ausência da Secretaria do Verde, né, com quem a gente tem travado diálogos importantes. Então, defender também, de novo, eu sempre que posso, a gente no Fórum Verde, sempre que pode, defende, né, os trabalhadores, né, os técnicos da Secretaria do Verde, que de forma abnegada também se dedicam à defesa do meio ambiente e cada vez mais precarizados. É uma secretaria que sofre com desmonte, sofre com falta de orçamento, sofre com a incapacidade de administrar políticas e programas, e a defesa de áreas verdes e de áreas de proteção depende de programas, de políticas, depende de orçamento. Então, é bom lembrar que as áreas de mananciais também, que são áreas de proteção, são áreas de defesa
da qualidade de vida da cidade, elas estão desaparecendo, e elas vão desaparecer, elas vão deixar de existir, exatamente por falta de ação do Poder Executivo, por falta de compromisso do Poder Executivo. Resgatar aqui, na presença da vereadora Luana, que tem acompanhado esse debate, né, o vereador Gilberto Natalini, quando esteve nessa casa, produziu aí um dossiê importante sobre as áreas de mananciais. Então, a gente está atrasado nesse debate, a gente está congelado nesse debate, e cada minuto que a gente perde, né, significa áreas verdes que estão sendo desmatadas, estão sendo perdidas. Então, agradecer de novo a possibilidade de estar aqui somando força com os amigos da Mata Esmeralda e agradecer mais uma vez aí a disposição da vereadora Luana. Obrigado. Eu que agradeço, Chicão. Sempre bom escutar o Fórum Verde Permanente, que tem tido um papel muito, muito, muito importante em diversas lutas, assim, porque é uma forma de conseguir organizar num fórum, numa ferramenta organizativa mesmo, muita demanda da sociedade civil, assim. Então, eu acho que o Fórum Verde tem cumprido um papel político muito, muito bom, assim. Então, já te parabenizo também por isso, como parte do Fórum Verde. Eu também queria passar aqui a palavra para a Juliana Torres Martins, que está aqui de forma online compondo a mesa, especialista em direito ambiental. Juliana, está com a palavra. Obrigada, boa noite a todos. Luana, nós nos conhecemos lá na Rede Emancipa, lembra da pandemia? Lembro, então, olha, lembrei sim. Você, viu? Lembrei. Pra estar aqui cabeçando isso, parabéns, que bom ver você em todo esse mandato aí, parabéns mesmo, muito obrigada. Eu sou professora de Direito Ambiental, sou advogada ambientalista, faço parte tanto do Fórum Permanente quanto dos amigos da Mata Esmeralda, sou voluntária junto com eles, com todos nós, com todos somos, e não tem mais nada que falar do que depois, né, como os capitães aí já falaram, é só informar para todo mundo, né, que, como o próprio Chicão falou, há técnicos, há o comprometimento do grupo, e eu, como advogada, falo, exercer o direito de propriedade, essa área é uma área privada, então os proprietários dessa área, eles são pessoas que, para exercer o direito de propriedade deles ali, não pode ser ao léu, não pode ser de qualquer maneira, não é de forma absoluta, é de forma relativa, precisa cumprir a lei, há uma limitação da nossa Constituição, né? Então, aqui nossa casa que estamos hoje aqui, a gente está todo mundo aqui debaixo da Constituição, ou seja, inclusive os proprietários da terra. E quando os moradores decidem olhar para isso, decidem cuidar, eles estão exercendo o direito livre, espontâneo deles. Assim como alguém do Japão pode querer proteger a Mata Esmeralda, e a Noruega, a proteção do local, da riqueza desse local, ela é para todo mundo, né? Não existe um limite. Então, não existe uma guerra de uns contra outros. Então, estamos todos aqui debaixo da Constituição, estamos todos submetidos à lei, e a lei escolheu, a nossa Constituição escolheu, que o direito de propriedade ele vai ser limitado. Então, se o proprietário não pode fazer o que ele quiser, ao Deus dará, né? De qualquer jeito. Ele tem que obedecer à lei. E é só isso que os moradores querem, que todos nós queremos, que o Fórum Permanente quer, que todo cidadão consciente do Brasil quer. Afinal, somos o país da maior biodiversidade do mundo e temos aqui... Quem que vai defender tudo isso, né? Somos nós. Então, muito obrigada, Luana. Só quis deixar esse esclarecimento e estou à disposição. Maravilha, muito obrigada, doutora Juliana. Bom te reencontrar, né? Sempre bom ver advogados e advogadas que estão aí à disposição das lutas e dos movimentos. Eu queria também colocar algumas questões, né? Sobre o interesse privado, né? Que foi uma coisa que você colocou e que, de fato, é uma questão que a gente tem que lidar, né? É sempre um debate difícil de ser feito. A gente sabe que uma parte da Mata Esmeralda tem um proprietário, é importante dizer que é uma parte pequena, inclusive, uma parte que não é de nenhum proprietário ou proprietária. Essa parte que é de um proprietário é uma parte que, assim, até onde eu sei,
O movimento me corrige se eu estiver errada. Mas até onde eu sei, não existe resistência desse dono, dessa dona, de conversar com a prefeitura para pensar alternativas para uso público daquele espaço. A gente sabe que não seria a primeira, nem a segunda, nem a última vez que uma área, por exemplo, uma área remanescente de algum bioma, que acontece de estar em propriedade privada, ela pode ser para uso público diante de alguma negociação com a prefeitura. Tem muito instrumento legislativo, instrumento administrativo para isso. Então, indenização, vários instrumentos que você consegue negociar com aquele proprietário ali daquela região para o poder público conseguir garantir ali o livre acesso, digamos, para poder fazer daquilo um espaço que pode ser uma praça, pode ser um parque, pode ser uma área demarcada, enfim. Tem muitas possibilidades de fazer isso. Isso é super comum, inclusive na cidade. Quando você vai fazer um parque, às vezes uma parte da região é teoricamente privado. E você faz uma negociação, muitas vezes uma negociação muito tranquila, em especial se é uma área que está sem uso há muito tempo. Então, assim, se é um proprietário que não faz uso daquela área há muito tempo, aparentemente não tem um grande interesse, teria disposto a negociar com a prefeitura. A questão é vontade política. Porque muitas vezes o proprietário, ele pode receber uma proposta da prefeitura para aquilo ser uma área pública que vá se preservar aquela Mata Atlântica, ou ela pode receber uma proposta do setor da construção, do setor de construtores. Pode receber uma proposta de uma empresa privada que quer construir ali. E a questão é, a prefeitura, o poder público, se adiantar para conseguir fazer daquela área uma área de interesse público. Acho que isso é uma coisa bastante importante da gente comentar. E sem contar que a questão da Mata Esmeralda, uma parte é ZEPAM, então, uma parte não pode construir nada, que é zona de interesse ambiental, de proteção ambiental, e uma parte é ZEIS. Quando a gente fala de ZEIS, ela pode ser para construção residencial, e se for, é uma região de interesse social. O que significa que você não pode simplesmente chegar lá e construir um condomínio de luxo. Tem regras para ZEIS. Uma das regras para ZEIS é construir habitação popular. Então, não dá para você pegar uma região grande de Mata Atlântica e simplesmente fazer ali um empreendimento de alto luxo. Você não pode, pela lei, fazer isso. Então, a questão é muito simples da prefeitura resolver. Uma parte grande, no meu entendimento, o ideal é que aquela área seja preservada. Mas mesmo que uma parte seja para a questão de moradia, de habitação, não pode ser para habitação de luxo, porque aquela área está reservada como ZEIS. Então, isso é uma coisa importante para o movimento, sabe disso, eu sei que sabe, mas é importante demarcar aqui. Por isso tem acontecido, infelizmente, na cidade inteira. Ali na região muito próxima, que é a região ali do Morro do Querosene, a gente sabe que a gente está tendo um problema, né, que ali tem uma área que é ZEIS, e se quer construir um prédio em que o condomínio é R$500. Isso não é ZEIS, gente. Assim, eles podem colocar que é ZEIS, podem colocar que é habitação popular, não é habitação popular. Assim, então não dá para a prefeitura tentar forçar a barra e colocar aqui qualquer tipo de parceria com propriedade privada que vai endividar uma família de classe média para a vida inteira num apartamento de 30 metros quadrados é habitação popular. Não tem nem forma de subsídio, não tem nem cálculo de aluguel para com renda, como sempre foi CDHU, Coab, programas de fato de habitação popular. Então, o que tem acontecido é uma forçação enorme, né, para conseguir, mais uma vez, favorecer grupos econômicos poderosos que querem colocar o seu produto imobiliário como se fosse um produto imobiliário de interesse social, quando não é. É um produto imobiliário de interesse privado. Né, e que, na verdade, na minha opinião, prejudica muito quem, enfim, precisa comprar uma casa, quem precisa adquirir um imóvel. Então, a questão é que a Mata Esmeralda está sendo hoje, corre o risco de sofrer um desvirtuamento do seu propósito, tanto do ponto de vista ambiental e até do ponto de vista de habitação. Mas, então, isso é uma coisa importante da gente pensar. Queria deixar isso aqui registrado, tá? Eu vou passar já, gente, para as pessoas que estão inscritas aqui pelo portal da Câmara. Eu acho que algumas pessoas que são do movimento estão inscritas. Você é a? Elisa, eu acho que você... Não. Mas eu acho que você pode se inscrever de forma manual ali com o pessoal da mesa, que eles vão te passar um papelzinho. Enquanto isso, eu vou passando os nomes de quem está inscrito pelo portal. Tem o Hélio Jovar Bueno de Camargo. Hélio tá por aqui? Opa. Sim. Tá com a palavra, Hélio. Pode falar. Boa noite, pessoal. Queria
saudar a vereadora, a Juliana, o Ernesto e principalmente a Elisa, pelo trabalho que estão fazendo, e deixar claro que nós precisamos salvar todas as áreas verdes da cidade, porque, uma vez destruídos, não serão mais recuperados. Então, antes da implantação de qualquer parque na cidade, se assegure que o Fundo Municipal de Parques, conforme o artigo 289 do PDE, em conjunto com o FEMA, o Fundo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, primeiro, não sejam apenas aos parques do quadro 7, conforme o parágrafo 1º da lei, mas que antes sejam destinados esses recursos para a aquisição de todas as áreas verdes particulares da cidade, sejam ZEPAM ou fora de ZEPAM, entre as quais a Mata Esmeralda e as muitas áreas citadas pelo Chicão para isso. Segundo, que os recursos previstos no artigo 4 do Fundo de Parques sejam complementados por uma taxa que incida proporcionalmente sobre todos os licenciamentos construtivos aprovados na cidade. Não precisamos destruir as áreas verdes para as construções. Era isso. Obrigado. Muito bom. Obrigada, Hélio. Obrigada por relembrar os instrumentos legislativos que a gente tem, né? Bom, eu vou passar agora para o Rogério Oliveira. Eu não sei se o Rogério Oliveira está de forma online. Rogério? Tá? Não? Tá. E a Ângela Martins Baeder, que também é do Amigos da Mata Esmeralda. Ângela, tá com a palavra. Oi, tô aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera. Oi, boa noite, pessoal. Queria agradecer muito, viu, Luana, essa iniciativa, essa força que você está dando para esses movimentos de preservação, fora os outros movimentos, né? Mas agradecer muito a oportunidade de estar aqui discutindo essa questão que eu julgo que é muito importante, né? Eu sou professora e sou aposentada, sou da área ambiental, né? E estou participando do movimento, sou do movimento da Mata Atlântica, sou também do Fórum Verde, que é uma força muito grande, tem dado uma força para esse e outros tantos movimentos na cidade, né? Fundamentais, né? E queria chamar a atenção para a questão do equilíbrio climático, né? Então, assim, no país e no mundo, o que a gente tem de biodiversidade preservada, né? A gente sabe, por exemplo, que até a umidade do ar aqui em São Paulo é fruto dos rios voadores da mata amazônica, né? Então, a gente fala, olha, a Mata Esmeralda, ela é fundamental lá dos bairros do lado, ela é fundamental na cidade por inteiro, e quando a gente vê como é que está a Mata Atlântica, do ponto de vista da preservação, né? O que acontece? A mata em pé é uma preservação em si. Por quê? Porque ela já absorveu uma quantidade enorme de carbono, e a hora que você tira, esse carbono vai ser transformado em outras coisas, quer dizer, você vai colocar no ar de novo e vai acabar alterando o clima, né? Você vai aumentar a alteração climática que a gente já está tendo. Então, não adianta falar em ODS, sabe? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e não fazer funcionar um plano de manejo da Mata Atlântica na cidade de São Paulo. Então, a gente vê assim, né, os ODS, eles estão pautados sempre em todos os fazeres aí, documentação da prefeitura, né, e tudo mais, só que é preciso colocar em prática isso. O que adianta, né, você falar de ODS e depois deixar essa especulação imobiliária, deixar esse aumento enorme, né, de verticalização da cidade, que impede o sol, impede
ventilação, uma série de coisas, em detrimento das áreas que eram de preservação. Então, assim, eu acho que esse lado também é fundamental da gente pensar, né, na preservação, na importância da preservação da mata esmeralda. Eu acho que, assim, é tão importante a gente conseguir estancar isso, essa coisa de crescimento, de destruição, para depois a gente tampar o buraco e plantar, replantar, replantar, e deixar a destruição primeiro. Não, a gente tem que preservar primeiro, né? Então, eu penso assim, que isso é muito importante por conta dessa questão da preservação, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? Teria muitas perguntas, né? Porque a gente quer que a mata seja preservada, né? Mas eu sou do CADES também, do CADES Butantã, e a gente discutiu, além do movimento, a gente discutiu dentro do CADES, a pedido do movimento, a gente pediu que o pessoal da secretaria, os representantes da Secretaria do Verde, tentassem incorporar o Plan Pavel, né, do município, e transformar em parque. E realmente isso aconteceu, né? Então, a Secretaria do Verde, nós fizemos um documento e tudo mais, e a Secretaria do Verde incorporou a Mata Esmeralda dentro aquele conjunto de áreas verdes que vão ser transformadas em parque. Aí chega aquela questão, né, que vocês já mencionaram, o Budião já mencionou, o Chicão já mencionou, o Hélio, né? O fato dela ter sido incorporada no Plan Pavel garante, né, a sua preservação. Então, assim, eu gostaria de entender melhor qual é o processo daqui para frente. A gente está com ainda suspenso, né, a discussão do plano de desenvolvimento estratégico, né? A gente está ainda com essa discussão parada, né, por conta da pandemia e tudo mais. Mas eu gostaria de entender um pouco melhor isso. Até que ponto que o fato de ter sido incorporada garante a sua preservação, né? E outra coisa é assim, se existe, Luana, e eu gostaria de ouvir de outros vereadores, mas que infelizmente não estão aqui, e também do executivo, né? Como é que a gente pode esperar que seja garantido tudo que está no plano? Então, os mais de 160 parques que deveriam ser implantados e não foram, né? Existe alguma estratégia? Existe como a sociedade civil participar dessa estratégia? O que tem que ser feito? Tá? Porque, por exemplo, não tem orçamento, mas é isso mesmo? Ou não se dá, como a Luana estava falando bem no comecinho, ou não se dá o devido valor, né, para a saúde? É uma preservação da saúde, sabe? Então, assim, eu acho que isso não é valorizado mesmo, não é considerado na balança e transformado no orçamento, né? E outra coisa, que assim, né, a gente vê alguns itens serem aprovados no Participe Mais, né? E, no entanto, a gente não sabe por que as coisas não são implantadas também, né? Então, o orçamento participativo, por que se são aprovados vários itens, depois de toda uma discussão e tudo mais, né, nos conselhos e tal, por que isso não se efetiva, né? Eu estou falando até, por exemplo, de outras coisas, por exemplo, a UBS lá no Raposo Tavares, né? Mas a gente também teve a votação de dois itens, por exemplo, no Butantã, que eram relativos à preservação, né? Bom, então, não sei se há estratégia para isso, né? Essa é uma pergunta, né? Que estratégia que está acontecendo na Câmara Municipal no sentido de implantar, de fato, os parques, né? Outra coisa em relação à Mata Atlântica, se há possibilidade de transformar a área toda, né, em parque. E a área toda implica, inclusive, na parte do Taboão da Serra, né? Como que vai ser isso? Há um diálogo já entre o município e o Estado para essa transformação? Ou é possível pegar só essa parte do município e implantar como parque municipal, né?
Então, essa aí é outra questão, né? Eu vou chamar atenção aqui para o seguinte, tem a ZEPAM e tem a Zona Ambiental Mista, né? Também, que é aquela mais clarinha lá, que o Ernesto mostrou na imagem, né? Mas aquilo lá é um bosque heterogêneo, né? E a pergunta é assim, né? O bosque heterogêneo é uma área que está se recuperando, tanto é que é a área mista ambiental. Então, se a gente quer preservar mesmo, essa área tem que ser considerada também, tal qual a ZEPAM, né? Apesar de não ter a limitação total que tem na ZEPAM, mas que ele está em recuperação, né? Então, se a gente gostaria de saber também se há possibilidade de incluir essa área para preservação, né? E outra coisa que é assim, como estancar as alterações que já estão ocorrendo lá? Já foram cortadas muitas árvores, o pessoal vê entrar e sair caminhão de lá. Então, tem arruamento, assim, que a gente via antigamente, porque eles viram toda a movimentação do bairro e tamparam tudo na cerca, né? Então, já não dá mais para ver tanto, né? Só se você subir, assim, dá para enxergar, né? Tem arruamento lá, com pedras, né? Do carro, que é o subleito, né? Então, dá para ver que ele entra lá para dentro da mata, sabe? E aí a gente não vê mais a estrada. Mas estão acontecendo alterações. Que medidas que a gente pode tomar para estancar isso, né? Então, são essas as questões aí, né, que eu coloco, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês, né? Também Ernesto, Elisa, companheiros, Juliana, né? Então, todos os companheiros aí dessa luta aí que não é pequena, né? E o Budião, né? Obrigada, gente. Tá certo. Obrigada, Ângela. Antes de passar para a próxima pessoa, eu vou rapidamente só tentar, muito resumidamente, tentar responder algumas coisas que você colocou. Você colocou alguns questionamentos, né? Sobre o que a gente pode fazer. Eu acho que o que a gente está fazendo nesse momento, que é se organizar comunitariamente, procurar a Secretaria Municipal, procurar a Secretaria Estadual, o Legislativo, isso é uma forma de organização comunitária que surte efeito, porque significa uma pressão popular, significa a população da região pressionando por uma mudança na política pública, que hoje, assim, quando eu digo política pública, eu digo a vontade política, assim, porque hoje a vontade é virtualmente neutra, assim, nenhuma. Questão, se dependesse, assim, se não tivesse pressão popular, ia deixar a coisa aí como tá. Assim, ia deixar vir a construtora, ia deixar, assim, ia deixar rolar, assim, é uma coisa que tá bem óbvia. Então, acho que isso é uma primeira coisa. Eu concordo sobre o que você falou da ODS, aqui, fazendo um desabafo aqui, eu que acompanho, assim, há um tempinho, recentemente, a questão ambiental. Eu, às vezes, tenho algumas resistências à questão dos objetivos de ODS, assim, eu acho que, às vezes, simplifica um pouco o debate e não colocam a profundidade da luta ambiental, da luta pela sustentabilidade, e, em especial, acaba fugindo da questão estrutural, né, que é o combate a interesses econômicos de uma minoria. Eu acho que isso acaba, às vezes, ficando um pouco nebuloso no debate de ODS. E só para comentar com você o que você falou sobre o Plano Pavel, esse Plano Pavel, assim, ele é um planejamento interno da secretaria. Assim, hoje a secretaria não tá no radar dela, Mata Esmeralda. Isso foi colocado de forma bem franca, inclusive, hoje para mim, que a gente nem tá no radar, tem que ser provocado. Aliás, o encaminhamento que eu quero propor dessa audiência, enfim. Mas, assim, o que eles podem fazer é incluir a Mata Esmeralda no Plano Pavel, que é um plano ali de áreas preservadas. Isso seria interessante, ter um reconhecimento público que a Mata Esmeralda está dentro do planejamento para se demarcar mais áreas verdes. Mas, assim, não é uma garantia de lei, assim, é um planejamento interno de uma secretaria, o que é importante, mas é um reconhecimento, é um avanço, é um passo que eu acho que a gente tem que dar e tem que buscar, mas eu não vou dizer para você que é uma garantia não, Ângela, porque tem coisas do Plano Pavel que não estão sendo executadas e que, enfim, é parte de um plano interno da secretaria, mas que pode ter que ter o seu tempo próprio também,
para fazer ali as suas atuações. Então, só para tirar essa sua dúvida também. E você falou sobre a articulação com o Estado. Até onde eu sei, estava conversando com o Ernesto aqui, a deputada Mônica Seixas também está bastante ciente da questão, que é uma deputada ambientalista, ecossocialista, na verdade, e que já está ciente da questão da Mata Esmeralda e já acionou a Secretaria Estadual... Oi? Não entendi. Isso, vai acionar a Secretaria Estadual. Entendeu? Então, é isso, assim, a Secretaria Estadual do Verde e Meio Ambiente. Então, a gente tem essa parceria aí a nível estadual também, tá bom? Isso é uma coisa que eu consigo também te confirmar, porque o Ernesto falou, e, enfim, eu tenho uma relação bem próxima com a deputada Mônica, ela já tá no radar dela também essa questão. Então, é isso, assim. Mas eu acho que nesse momento, só para também, antes de passar para Ana Aragão, não sei se está aí online, eu acho que a gente está aqui nessa audiência provocando o Executivo e vamos tomar algumas medidas de provocar a Secretaria Municipal do Verde, até porque foi pedido do próprio Ravena. Falou, então, quero que provoque, oficialmente a gente vai estar fazendo isso. Então, eu acho que, por enquanto, a gente tem uma postura, minimamente, de ter um interesse, sim, de somar junto e de pensar ali num parque público, tá bom? Agora eu vou passar para Ana Aragão. Tá por aí, Ana Aragão? Acho que... Bom, se tiver, pode falar depois sem problema. O Diego Martins tá online? Não? Tá. E o Alexandre Vilas. Acho que ainda não, então eu vou passar para a companheira Elisa Nascimento, que é também do Amigos da Mata Esmeralda. E quem quiser falar, gente, é tranquilo, muito tranquilo mesmo, pode falar ali com o nosso... com o Renato, o moço ali, o Renato que está aqui pegando as inscrições. Boa noite. Hoje nós estamos aqui porque... Pode falar um pouquinho mais perto do microfone? Sim. Boa noite. Isso. Hoje nós estamos aqui porque nós precisamos defender as áreas verdes, preservar as áreas verdes que ainda restam na cidade. E também a gente precisa aumentar essa quantidade de área verde, que ainda é pouca, né? A gente vê no bairro do Butantã, parece ser um dos bairros mais arborizados da cidade, mas, mesmo assim, ainda é pouco, diante de tanta necessidade, porque tem muita degradação, existe muita supressão ainda. Então, a gente precisa aumentar, além de preservar, fomentar, aumentar e muito ainda, né? E também aumentar os cuidados com essas áreas verdes, compreender esses territórios. A importância da Mata Esmeralda, ela precisa ser dita, precisa ser revista e precisa ser ampliada, né? Mostrar o quanto essa mata é uma joia do bairro do Butantã. Ela é importante para toda a cidade de São Paulo por conta do que ela promove de bem-estar, né? Para aquele frescor, para os bairros que circulam ela, mas toda a migração de pássaros é uma mata que tem muitos bichos, assim, muito bicho, tudo quanto é tipo de bicho, aves, enfim, muito rica, né? É uma mata densa, ao primeiro olhar. É considerada uma mata ombrófila densa, o que significa que é uma mata de chuva. Então, esse frescor que o pessoal se refere a ela é verdadeiro. E, muitas vezes, as pessoas que vão morar naquela região levam em conta exatamente isso. Conversando com os moradores do entorno, a gente ouve coisas assim: a mata me acalma. A mata, esse ar da mata é que me deixa tranquilo. Morar perto dessa mata é muito bom para a questão da saúde. São coisas assim que a gente escuta. Mas também, como é uma mata, a gente pode chamar que é a nossa floresta urbana, não é? E são aproximadamente 500 mil metros de áreas verdes que estão envoltos de um matagal. Não se percebe essa beleza toda, porque o matagal
dá uma impressão para a comunidade que faz uso do entorno, que passa no meio da mata, precisa usar aquela região, ela se torna perigosa, arriscada demais, né? Para passar sozinho, para passar à noite. É muito arriscado. Tem questão de segurança, que a gente não entrou ainda nesse mérito, né, de como se proteger, né, naquela região. É muito agressivo, porque, como eu te falei, é um matagal que está escondendo. É um estado de abandono que elas se encontram. Então, estar aqui hoje para defender que essa mata fique em pé, que essa floresta fique em pé e preservada, e que se a gente tenha a oportunidade de poder começar a cuidar dela, porque ela está em um abandono. O que significa esse abandono? Por exemplo, está em desuso hoje em dia o arame farpado. Parece que há muito tempo, né? Ao menos as propriedades, quando você tem uma propriedade, você vai pôr um alambrado, um postinho, você vai cuidar, vai fazer o acero da propriedade, que são 2,5 metros para dentro, 2,5 metros para fora, vai cuidar para que não tenha incêndio, focos de fogo, não tenha, por exemplo, animais sendo atropelados diariamente, né? Caçados, animais abandonados no meio da mata, lixo sendo jogado, muito lixo, muito entulho. Então, olha quanto cuidado que precisa com aquela região, que é particular, a maior parte dela. Tem ativo público? Parece que sim. Por quê? Se há a ideia de um empreendimento imobiliário, é possível que se deixe uma parcela para o poder público fazer o uso, enfim. Isso não está claro. E a gente ainda não sabe quem pode nos responder isso. Por isso nós estamos aqui, para preservar a mata da melhor maneira possível, do melhor jeito de fazer isso, né? E esse cuidado do entorno, a população está envolvida, está querendo, está precisando. E por isso, Luana, que é bom que você nos ajude, é bom estar aqui, que o seu mandato tenha esse olhar de cuidado com esses territórios. Está precisando mesmo um olhar feminino de cuidado, sabe? Eu acho isso bacana. A gente admira lá, agradece essa oportunidade, né? Comenta, conversa no dia a dia das pessoas o quanto isso é importante, porque é uma área que, assim, é grande para a gente tomar conta, né? Nosso coletivo são núcleos distribuídos por 5 bairros, né? E realmente dispostos a conversar com o poder público de como cuidar. Por exemplo, nós estivemos falando com o senhor Ravena, lamenta a ausência dele. Ele disse que não pode fazer nada porque é uma área particular. Mas como que uma área tão grande, de 500 mil metros quadrados, ele não possa fazer nada? Isso fica vago assim, né? Nem, sei lá, tanta coisa que se poderia fazer. Por exemplo, quando a gente está do lado de Taboão, a gente começa a perceber que vem um esgoto, uma água de Taboão, descendo num canto da mata, a partir de 3 tubos, aqueles tubos de concreto, de 1 metro de diâmetro, cada um são 3, então são 3 metros. E essa água que vem do Taboão, ela entra na mata, vai correndo por dentro de uma das laterais, contamina 3 nascentes que estão dentro da mata e vai indo em direção ao Colégio Sintra, que é uma escola estadual. E vai, por conta de lixos, de entulho que as pessoas jogam dentro da mata, esse esgoto, essa água que vem do Taboão, que vem muito forte do Taboão, ela está represada ali com lixo. A qualquer momento, aquilo vai romper, como já romperam outras vezes, por conta dos relatos das populações que ocupam, que moram ali, tem comércio, né? E aí ouvir de uma autoridade que não pode fazer nada é muito complicado, né?
no mínimo, disposição para ir lá ver o que está acontecendo, porque nós estamos chamando, né? Então, fica assim, aquela questão do esgoto represado dentro da mata, que tem 3 nascentes importantíssimas, inclusive nos registros da própria prefeitura, né? Então, quando vai chegando nessa escola, essa água contaminada, esse esgoto que vem do Taboão, está ali no muro da escola. Eu imagino a dificuldade que não seja para esses alunos estudarem, sentirem aqueles odores, porque a mata está atrás da escola. Os bichos vão e vêm da escola, entram e saem, de tanto bicho que tem, diz que até por conta das frutas, das merendas, né, eles vêm no cheiro, né, tem ninho de bicho da mata que é feito nas árvores do corredor da escola. Então, tem uma relação de mata-comunidade. E essa precisa ser vista, precisa ser cuidada, né? E também tem muito pedido dos moradores da região do lado do Guaraú, porque diz que os galhos das árvores das matas caem em cima das casas deles. E quebra mesmo, quebra a telha, quebra a parede. Então, são muitos os olhares que a gente precisa despertar para cuidar dessa região. Não é a mata em si, mas o entorno da mata, esse cuidado do território. Por isso que a gente está aqui hoje, queremos agradecer e queremos continuar nessa luta. Queremos que, quem sabe, organizar uma visita técnica porque o senhor Ravena falou, se tiver irregularidade de calçada, isso, faz lixo, faz a foto e manda para mim. Mas eu queria dizer que, além disso, de foto, nós temos um dossiê muito bem montado, elaborado por pessoas que foram visitar a mata várias vezes, né? E, se for o caso, vereadora, pedir uma visita técnica para a gente laudear todas essas questões, ou pelo menos as mais importantes, que afetam diretamente a comunidade, né? Enquanto a gente vai entrando nessa lista de priorizar a mata para que se transforme num parque que venha a ser, com esse olhar de cuidar da natureza, né? Um parque escola, um parque que atenda os jovens que queiram aprender sobre a natureza, sobre as nascentes, sobre a ave e fauna, né? E áreas verdes, enfim. Tá bom? Então, muito obrigada. Eu que te agradeço, Elisa, pela sua fala muito qualificada. Enfim, de alguém que está há bastante tempo na luta e se dedicou muito a estudar o espaço. Te agradeço bastante. Só antes de passar para a Beatriz Enge, acho que está aqui, você, a Beatriz, queria só comentar, né, que eu também escuto muito isso de que o Butantã já é muito arborizado e tal. Isso é de uma falta de conhecimento territorial muito grande, assim, porque é um bairro extremamente desigual. Assim, na verdade, é um distrito que é composto por vários subdistritos, né? Tem ali perto do metrô, mas tem a Raposo, tem o Fundão da Raposo, entendeu? A gente tem o Rio Pequeno, a gente tem a Vila Sônia, é um bairro extremamente diverso. Socialmente, não dá para dizer que é ali cheio de área verde, não é assim. Assim, a Mata Esmeralda, eu acho que é uma das únicas áreas verdes que tem o Rosa Maria, que tem o Educandário, que tem o Guaraú. Assim, um monte de região que é o Fundão da Raposa, que geralmente fica esquecido pelo poder público quando fala que o Butantã é um bairro arborizado, classe média. Eu acho que nunca pisou no Fundão da Raposa. Né? E acha que uma área verde, um parque público, não é direito das pessoas que estão lá. Então, eu queria só comentar isso da sua fala e agradecer de novo. Queria chamar também a Beatriz Enge, para fazer uso da palavra aqui. Oi, boa noite. Eu só queria... Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou do Movimento Parque Augusta e do Fórum Verde Permanente. E ouvindo as falas de vocês, aliás, estou aprendendo bastante, muito ilustrativas e interessantíssimas. Eu queria apresentar alguns mecanismos que a gente utilizou no Parque Augusta para vencer essa luta, tá? Que não foi fácil, né? Então, o primeiro vocês já estão executando, que é a mobilização da comunidade. Eu acho que a mobilização da sociedade civil é o primeiro passo para que se tome, de fato, posse dessas áreas verdes, né? É imprescindível que isso aconteça. Tá?
Agora, eu sou também arquiteta e urbanista, e um dos principais instrumentos que nós utilizamos, aproveitando que agora, para o bem e para o mal, a gente vai ter a revisão do plano diretor, foi cravar dezenas de áreas como áreas de proteção ambiental no plano diretor e na lei de uso e proteção, uso e parcelamento do solo. Tá? Então, eu não sei se a Mata Esmeralda está cravada como área verde, tá? Mas essas áreas que nós conseguimos cravar, elas perdem exponencialmente o valor para o mercado imobiliário, porque elas passam a ter possibilidade de ocupação só de 10% de área construída, né, de área ocupada, desculpa, do terreno. Então, foi aí que a gente começou a virada com relação ao Parque Augusta, né? Claro que, durante todo o processo, teve um movimento fortíssimo de vários agentes da sociedade civil, e depois a gente contou com o apoio do Ministério Público, mas nessa perda de valor da área para o mercado imobiliário, isso foi importantíssimo. Tá? Então, se ainda não está cravada como área de proteção ambiental, é importante que se crave agora nessa revisão do plano diretor. Tá? E aí, após ela já ter sido cravada como ZEPAM, a gente utilizou do direito de transferência de potencial construtivo. Tá? Porque aí a prefeitura consegue adquirir o terreno sem gastar recursos em espécie, vamos dizer. Não que ela deixe de arcar com algum custo, mas ela pode transferir com os proprietários esse direito de construção para outros terrenos, outras regiões da cidade que, eventualmente, possam ser até bastante interessantes para esses incorporadores, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente usou. Sobre outros mecanismos que você falou, a gente tem também, a prefeitura pode se utilizar do direito de preempção e da desapropriação, né? Ela pode fazer um decreto de desapropriação. Então, existem mecanismos legais e urbanísticos para obtenção dessa área, mesmo ela sendo em parte particular. Tá? E também, eu acho que tem que usar todos. Mas essa questão da desvalorização da área por ser depósito de entulho, por falta de cuidado, por ter mato, por não sei o quê, isso é aquela coisa, depreciar. A gente passou muito por isso com o Parque Augusta. Todo mundo achava que era um terreno baldio. Eu, inclusive, levei meus alunos, na época lá, alunos de arquitetura e urbanismo, lá para verem a área, porque eles iam projetar um parque, na nossa disciplina, ia projetar um parque lá, e eles acharam que era um terreno baldio. Eu falei, não, gente, isso aqui está sendo transformado num terreno baldio para depreciar a área, né? De fato, não é um terreno baldio. Então, é isso, é aquela coisa, depreciar para depois privatizar. A gente já conhece essa história, não é de hoje, né? Então, existem mecanismos, é isso que eu queria dizer, né? São vários e tem que investir em todos. Tá? Então, é isso. Obrigada. Muito bom. Parabéns, Beatriz, acho excelente. Você, não só enquanto arquiteta, mas como alguém que fez parte de uma luta por um parque público, que foi uma luta muito vitoriosa. Eu acho que é excelente você ter compartilhado. Não, foi difícil. Eu vi que foram anos e anos na questão do Parque Augusta. Assim, acho que é... E é isso, é um parque super utilizado, assim, que as pessoas conseguem acessar, o espaço de convivência, o espaço de uso. Enfim, eu acho que é bem bom o seu depoimento. Vamos esperar que a gente vai conseguir fazer isso ali na Mata Esmeralda. Eu acho muito possível. Assim, eu acho que, claro, a gente tem que manter a organização comunitária bem fortalecida, tem que manter a pressão popular, mas eu acho plenamente possível, inclusive porque é uma área muito grande, assim, é enorme, né? São 1.000 metros quadrados, é uma área que tem um interesse popular gigante, são 5 bairros ali ao redor, né? E a gente sabe que talvez a gente não consiga barrar com que uma parte da área tenha um empreendimento. Eu acho que o ideal seria a preservação total, mas talvez a gente não consiga. Mas mesmo se
tiver em uma parte, em especial na área que é ZEIS ou na área que é zona mista, ali onde está a Zepan é possível fazer esse parque. Dali onde está, ou mesmo onde não está a Zepan, onde está a zona mista, é possível fazer um parque público e é possível preservar aquela área. Né? Inclusive porque tem nascente. Assim, isso está na lei, né? Se tem nascente, você não pode construir em cima. Isso é parte da lei, né? Então, eu acho que é muito importante a gente acionar oficialmente a Secretaria Municipal do Verde, coisa que o nosso mandato vai estar fazendo agora, em 2 sentidos. Primeiro é consultar publicamente, estava comentando isso com o Ernesto, consultar publicamente qual é o plano ali para aquela região, porque é isso, hoje a Secretaria foi franca, eles não chegaram, acho que estão mudando um pouquinho de posição, não chegaram a falar não posso fazer nada, mas falaram assim, eu acho que tem que ser preservado sim. Tem que ser preservado sim, mas ainda não fomos acionados. Oficialmente não está no radar, oficialmente não está nos planos da Secretaria, não está registrado assim, esse espaço ali na Secretaria. Mas disseram que tem uma disposição para isso. Falei, tá bom. Então, a gente coloca uma consulta pública. Ele falou assim, não, então peço para que provoque a partir dessa consulta. Eu falei, tá bom. E, para além disso, um pedido oficial de um estudo, né? A Secretaria tem técnicos, apesar de ter muito menos do que já teve, né? Teve muitas aposentadorias e pouca reposição, mas tem técnicos que podem fazer estudo, pode fazer laudo, pode estudar aquela região. Eu acho que é plenamente possível isso, e eu acho que é isso. Hoje eu tive esse positivo, né, de disposição da Secretaria, achei importante. E assim, é isso. A gente sabe que a Secretaria é algo que foi dito, inclusive, na última audiência desta comissão, que foi a audiência para tratar, enfim, das questões do verde no geral na cidade, para iniciar o mês assim de junho. E foi dito, né, pela Tamires, que é da Secretaria, que existe um aumento no orçamento. Falou, não, inclusive, a gente chegou numa situação, ela colocou isso pra gente, falou até que uma situação muito curiosa e perversa, né, da questão da falta de funcionário, que estava até com dificuldade de gastar. Porque estava com muito dinheiro, mas só que é isso, né? A gente sabe que no poder público tem que gastar direitinho, tem que ter o técnico que vai licitar, que vai... Então, ter dinheiro também exige servidores públicos para conseguir gastar aquele dinheiro. E chegou num ponto que está com mais dinheiro do que servidor público para conseguir gastar o dinheiro. Então, eu acho que é possível que a gente consiga ter aí, no próximo período, mantida a nossa luta à pressão popular, mantido o fortalecimento do Amigos da Mata Esmeralda, a gente conseguir essa vitória. Estou falando bastante, eu vou passar para a última pessoa, que está inscrita aqui, é a Cordelisa. Cordelisa está... Cordelisa, é você. Sim. Alô, alô? Isso. Em primeiro lugar, quero agradecer a possibilidade de estar aqui, te parabenizar também pela sua vereança, vamos dizer assim, né? É novidade para mim. E a minha postura aqui, eu gostaria de falar muitas coisas em relação a esse assunto. Em primeiro lugar, a cidade de São Paulo ela é muito complexa, né? E a gestão anterior ela tinha uma proposta de fazer algumas modificações no plano diretor, no zoneamento, uma série de coisas, né, desde o Estatuto da Cidade até as mínimas normas dentro de uma subprefeitura. E lembro muito bem que, quando teve uma oficina lá no Butantã, teve um questionamento, além do Jockey Club, que é um espaço enorme que está inaproveitável, teve-se também uma referência em relação às taxas de coeficiente de aproveitamento das construções naquela região. Ou seja, o gabarito dos prédios. Todo mundo reclamava, Butantã não tem nada, Butantã não está crescendo, mas naquela audiência não teve ninguém para falar o que seria o viável para a nossa região. Não teve. Porque todo mundo tinha olhos para Berrini, olhos para Paulista, olhos para todos os outros, para Água Espraiada, por conta das ortogas, aquela coisa toda. Conclusão. Dentro da oficina, se vocês pegarem a lei, aí deve ter guardado na biblioteca aqui, foram feitas interferências e passou-se a ter um coeficiente diferente para o Butantã. É por isso que hoje está tendo um boom de apartamentos naquela região. Por quê? Porque foi pedido. Foi pedido, mas quando se pediu, não se avaliou as outras questões. A prefeitura ela é muito truncada. A cidade de São Paulo, as coisas acontecem muito truncada. Ninguém pensa que
Se o poço, se a UBS está prejudicada, é por conta de uma construção, ou é por conta de um córrego, ou é por conta de uma invasão. Ninguém pensa assim, mas tudo está coligado, é uma rede de coisas. Né? Então, o meu apelo seria para que a casa, aqui, o legislativo, desse mais amplitude nas coisas para a população. A população não conhece quase nada. Se não é nós aqui virmos um dia ou outro, né, ou um coletivo ou outro fazer uma manifestação, o restante não está ignorando. Quando tem uma audiência pública, meia dúzia de gato pingado. Vai falar de orçamento? Menos que meia dúzia. Vai falar de zoneamento? Então, pronto, ninguém nem quer nem saber para que é zoneamento. Tá? Não sabe que isso vai interferir em tantas coisas. Eu sou moradora do Água Podre, eu moro próximo à Água Podre. Tá? Eu estou na luta com os amigos da mata porque tem tudo a ver. A mata ela vem de lá para cá, pelas cotas de nível, né? Ela vem de lá para cá. Tá? E é fundamental a preservação da mata, ou seja, por um todo, ou seja, parcial. Por que eu vou falar parcial? Parcial, pelo processo que eu vi, o proprietário, pela lei, ele já deixou uma faixa definida para a prefeitura. São quase 108 mil metros quadrados de área verde que ele deixou preservada. Só que isso não vai satisfazer a região. Tá? Por isso, a luta para a preservação completa dos quase 500 mil metros quadrados. Tá? Porque vai fazer muita diferença naquela região. Aquela região tem 2 rodovias. O nosso clima naquela região vai ficar insuportável. Porque, além de... Quando se falou em mudar o SEASA, até poderia se pensar, mas não, o SEASA está todo vapor ali. É muito tráfego de caminhão para lá e para cá. Fora a quantidade da população que vai aumentar, sem contar o Raposão, que já está trazendo uma quantidade enorme de pessoas. Tá? Então, é isso que eu peço. Eu peço que o legislativo aqui tenha um olhar diferente para a cidade, faça mais publicidade das coisas que estão acontecendo, tá? Nos dá transparência dos processos que estão correndo dentro da prefeitura, porque essa região tem processo, já foi aprovado o desmembramento, o processo está parado aqui na Secretaria SMLU, está parado, o Ministério Público está sabendo, ele ficou de pedir o processo, ele deu prazo de 30 a 60 dias, os 30 dias já correram, o processo está no mesmo lugar, tá? Não saiu. Por quê? Qual é a intenção de se segurar um processo e não ser transparente com quem está pedindo? Por quê? Tá certo? Se você pegar a planta, como eu peguei, que eu vi, tem uma planta na subprefeitura, são vários lotes. Esses lotes, obviamente, se estiverem pagando, é um bom rendimento para a cidade de São Paulo. Tá? Mas há de se convir que precisamos fazer, sim, um apanhado de como a prefeitura está enxergando esse loteamento. É por conta do IPTU? O porquê? Tem um rendimento lá. Tem a ZEIS. A ZEIS, se eu não me engano, eu acho que ela já está ocupada. Tá? A ZEIS, a gente sabe que ZEIS é uma área passível da prefeitura desapropriar quem está numa área de risco, tá? E passar para a ZEIS, tá? Com uma construção adequada. Né? A professora pode me dizer, pode falar melhor, que é assim que funciona na prefeitura. São cadastrados zonas ZEIS, são várias ZEIS, né? Para fazer moradias e habitações de interesses sociais. Então, são várias. Mas também tem alguns interesses em cima disso. Não são feitos... Perto do Água Podre, tem um processo parado aí há muitos anos, porque o Água Podre é para ser um parque. Ele não saiu até hoje, já teve verba, já teve projeto, teve tudo, teve licitação, teve tudo. O que alegaram? Alegaram que, primeiro, precisa construir os prédios para os moradores. A comunidade tinha 42 pessoas. Hoje, se você for lá, deve ter 3 vezes mais. Sem contar as que vão vir de outro lugar. Tá? E não é bem assim. Eu acho que tem que ter uma conversa com a região, com os moradores. O que adianta você trazer 4 blocos de prédio? 4 blocos de prédio, de 6, 8 pavimentos, que esse vai ser diferenciado, sendo que você só tem uma UBS, você só tem uma creche longe, conveniada, né? Você quase não tem... Eu pedi para colocarem uma casa de cultura, até hoje não me responderam. Não tem uma casa de cultura naquela região, não tem uma biblioteca, não tem nada. Tá? Então, isso, se me desculpa eu estender muito, mas é isso que eu peço. Um olhar diferenciado, faça uma coligação entre orçamento, zoneamento, PDE, tudo que for necessário para se movimentar a cidade de São Paulo, precisa estar coligado, a população precisa entender, precisa saber. Não é só funk, não. Não é só, quando você convidar para a festa, enche. Quando você convida para uma audiência, não vai ninguém. Tá? Então, é só isso que eu tenho a dizer. Obrigada.
Tá certo. Obrigada, Cordeliza, pela sua contribuição. Eu acho que tudo que você falou é bem importante, assim, em especial o que você falou da transparência. Assim, eu fico sempre muito preocupada, porque quando não se tem transparência nos processos, se cria uma falta de vontade de participar do espaço de discussão pública. Assim, porque as pessoas pensam, para que eu vou lá se a gente for discutir uma coisa e, na verdade, a prefeitura vai fazer outra. Né? Então, não adianta eu ficar lá, indo, me desgastando, conversando. E aí acontece. Então, acho que a falta de transparência está ligada com a falta de participação. Eu acho que uma coisa decorre da outra. Né? A gente sabe que, se não se vê o espaço público enquanto um espaço efetivo, né, de fato, a gente muita gente não vai querer participar. Então, acho que é muito importante a gente cobrar transparência como você está cobrando. A gente conseguir informar para as pessoas quais são os passos. Colocar, olha, em que pé que está, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer agora nesse momento que pode chegar no resultado que a gente quer. Então, acho que isso é muito importante, eu acho que é nisso que a gente tem que focar para garantir a mobilização comunitária. E sobre isso que você falou do planejamento, você está certíssima, certíssima. Ali em toda a região, o que a gente está vendo é a receita para o caos. Assim, quando a gente vê o Raposão, a gente pensa, meu Deus, o quanto que vão pretender construir mais 5 UBSs ali? Assim, porque você tenta colocar ali no Jardim Boa Vista, eu conheço aquela UBS, eu trabalhei naquela UBS. Você vai querer colocar uma cidade a mais para ser atendida por uma UBS. Você vai ter simplesmente dezenas de milhares de moradores novos para serem atendidos pela mesma UBS. Pela mesma UBS. Recentemente, a gerente daquela UBS tomou uma atitude que eu achei correta. Que ela falou o seguinte, eu não vou cadastrar ninguém no Raposão se a prefeitura não me der mais equipe. Ela tomou uma decisão difícil, mas achei muito certo, porque ela colocou isso. Ou vai me dar mais equipe e ampliar o espaço da UBS, ou não vai ter cadastrado aqui. Desse novo empreendimento, dessa nova região, porque simplesmente vai ficar inviável. Assim, é uma falta de respeito gigantesca com as pessoas. Criou um clima muito difícil, muito pesado ali com a região, mas achei correto, no sentido de demandar que se tenha planejamento de política pública e não só atender os interesses de quem quer ganhar dinheiro, que é isso que está acontecendo hoje. Parece que é essa postura que está sendo, a dominante, né? Mas eu acho que é importante a gente discutir essas questões e tirar... Eu vou reforçar os encaminhamentos. Eu queria saber se alguém tem mais alguma proposta de encaminhamento. O que eu coloquei foi... o que eu pensei, né, aqui. Isso é uma consulta à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente para saber, em relação à Mata Esmeralda, qual que é o plano, qual que é o planejamento. Isso foi o pedido do Ravena, que é tranquilo. A gente pode sair do gabinete, a gente abre um processo 6, isso é uma coisa tranquila. Tem uma outra coisa, que eu acho que tem que ser um pedido de estudo oficial da Secretaria, daquela área. Assim, porque eu estou vendo que o movimento está fazendo estudo. Acho que isso é ótimo, é importante, é um acúmulo, mas tem que ter da Secretaria. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante também da gente conseguir ter, né, em mãos. Então, isso vai ser mais uma coisa. E a partir da sua fala... da fala da última companheira, que é a Jo Cordeliza. A parte da fala da Cordeliza, o que você falou do Ministério Público é importante. Que eles ainda não responderam. Né? Já faz mais de 30 dias, é isso? Não. Eles fizeram um encaminhamento para a subprefeitura da local, né, da Butantã. Fizeram encaminhamento para... desculpa. Eles fizeram encaminhamento para a subprefeitura, né? Fizeram para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, solicitando indagações sobre os estudos da área, tudo, e deram um prazo de 30 a 60 dias. Já correu 30, né? Não sei se o pessoal vai se manifestar. É isso. Tá certo. Não, então tudo bem. Então, foi pedido para secretarias. Tá, então, nesse caso, eu acho que eu vou... Acho que deixa quieto, o Ministério Público faz o trabalho dele. Se você quiser, depois a gente tem o número do expediente. Eu queria o número do expediente, se possível, o nome do promotor. Assim, para a gente conseguir saber quem é dentro do Ministério Público que está fazendo esse movimento. Acho que só para saber mesmo. Certo. Se puder passar o número do processo, mas a partir do número a gente já vê quem é o promotor que vai estar no caso. Tá bom. Tá bom? Posso fazer uma sugestão? Claro, você e a Ângela estão com a mão levantada também. Eu queria só fazer uma sugestão, que já que envolve mais de um município, que fosse acionada também a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Ah, sim. A Mônica Seixas, deputada estadual, já está acionando. É ótimo. E também via Taboão da Serra, já tem pressão também. Porque a gente conversou recentemente com a Najara Costa ali de Taboão, e ela também já está pressionando por lá. Acho que a Ângela quer falar? Sim, queria falar assim. Luana,
Eu estou achando tão estranho, porque, como eu sou do CADES Butantã, a representante da Secretaria do Verde do CADES Butantã noticiou que tinha sido incluída a Mata Esmeralda no Plan Pavel. Então, não sei se há uma desinformação lá dentro mesmo da Secretaria do Verde, porque você falou, né, que você foi informada de que não estava no radar da Secretaria do Verde, não estava incluída no plano, nos planos, tudo, né? E então há uma contradição aí que eu não sei o que está, né? Só ressaltar isso, que há uma contradição entre uma colocação que foi feita no CADES pela representante da Secretaria do Verde e essa informação aí. Não sei onde é que está a confusão. Mas ela te falou que estava no Plan Pavel? Sim, a gente até comemorou no CADES. que tinha conseguido incluir no Plan Pavel. Que incluiu que estava incluído? Não, que conseguiram incluir. Porque não fazia parte. E aí a gente encaminhou, fez uma discussão no CADES, fez um documento, tudo mais. E aí a Solange também já tinha, a partir da discussão que a gente fez, já tinha recomendado isso. Essa representante da Secretaria do Verde, ela participou do levantamento que foi feito para fazer o plano de conservação e recuperação da Mata Atlântica, né? Além do Plan Pavel, que é uma parte do Plan Pavel, né? Olha, eu espero que esteja. Eu acho que seria um passo importante, assim, para a gente conseguir cobrar. Hoje, o que me chegou por parte de um setor mais de primeiro escalão da secretaria é que não se tinha informações, não se sabia. Pode ser um desencontro de informações, isso acontece em qualquer secretaria. Eu espero que seja o caso, eu espero que a informação correta seja que esteja no Plano Pavel. Isso aí a gente pode checar. De toda forma, a partir da nossa provocação oficial à secretaria, a gente vai saber o que é, qual que é o plano, o que está sendo colocado. Eu espero que esteja mesmo, assim, porque é isso. Hoje eu senti, né, que existia, assim, uma disposição de se dar os próximos passos no sentido de preservar aquela área. Então, eu acho que é possível que esteja, eu espero que sim. E pode ter sido só uma desinformação aí de quem me falou, assim. Mas vamos ver. A partir desse pedido de informação oficial, a gente já vai saber. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma sugestão de encaminhamento, gente... Podemos. Mas uma visita técnica, você diz, da sociedade civil? A gente chama de visita técnica, é quando a gente sai caminhando com o nosso caderninho e olhando todos os pontos de vista. Vê a cerca, vê lixo, vê árvore, vê folha, vê se tem bicho, conversa com os moradores, vai anotando e vai se surpreendendo, porque é uma área gigantesca, é uma área precisa de umas 3h30 ou 4 para fazer isso. Vamos dizer, 3 horas de visita na mata seria de bom tamanho. Vamos marcar. O pessoal moradores do Guaraú estão nos pedindo, já no grupo, e várias vezes, vamos fazer uma visita, venham aqui, vamos observar o que está acontecendo, mostra foto, querem resolver. O pessoal quer muito participar dessa luta. Vamos marcar quando você puder. Porque esse mês internacional do meio ambiente demanda de muitas atividades com relação, né, ao verde. E assim que virar o mês, quando você puder, um final de tarde, chegar lá umas 3h30, 4 horas, ou de manhã bem cedinho, visitar a área, ao entorno. Porque entrar na mata não podemos, mas o entorno a gente consegue. Vamos marcar? Vamos, eu ficaria feliz. Assim, eu vou ter a agenda mais liberada a partir de julho, porque vai ser o recesso parlamentar oficial aqui da Câmara. E aí é o período... No ano passado, para mim, foi muito produtivo. Foi um dos mais produtivos que eu tive no mandato. Foi o mês de julho, porque a gente tá com horário, para além das sessões, com horário mais liberado para estar nos bairros, enfim. Eu acho que seria muito interessante, assim, a gente conseguir marcar. Para mim, julho é o melhor. Assim, antes do início de agosto. E a gente consegue marcar. Eu acho que seria interessante a gente chamar grupos que consigam também nos ajudar tecnicamente, né? Universidade. Eu acho que seria interessante. A gente tem, assim, muita gente na própria USP, que é ali do lado, que super iria, assim. Eu acho que seria interessante, sim. Por mim, tá feito.
Posso? Ah, sim, a gente pode fazer. Você tem razão. Você tem razão. Perfeito. Ah, é perfeito. É como se fosse. Eu estou na comissão de saúde, é como se fosse uma diligência. Ah. Eu vou ver só se a gente consegue aprovar na próxima. Tem que aprovar em sessão, eu imagino, né? Pessoal, Vocês sabem se tem que ser tá aprovado, desligado, tem que ser nós não aprovado estamos em. ouvindo. Quem está virtual não está ouvindo. A gente está aqui pensando uma visita oficial da Comissão do Meio Ambiente ao local, Ângela. Tá. Acho que a Juliana Torres quer falar, mas só para eu tirar essa dúvida. O pessoal da secretaria, vocês podem me tirar essa dúvida? Se dá para ir eu mesma, assim, ou preciso aprovar em sessão oficial? Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Chechel Trípoli, que é o presidente dessa comissão, e eu vou ver se a gente não consegue chamar uma sessão extraordinária daqui da comissão, ainda nessa semana ou na outra, rapidinho. Assim, para ver se a gente consegue aprovar, porque seria mais interessante. Claro que, de toda forma, eu vou. Mas seria mais legal se a gente conseguisse aprovar numa sessão da comissão. E aí eu posso conversar com o Chechel, pedir para a gente chamar uma sessão, ainda antes do recesso. Eu não tenho certeza se vai ter no calendário. Não tem, né? Mas a gente pode, ele como presidente pode chamar uma extraordinária e eu peço para ele chamar para a gente conseguir aprovar. Vou ver se ele tem disponibilidade. Se ele não tiver disponibilidade, o presidente dessa comissão, eu vou, de toda forma. A gente vai e chama a Secretaria Municipal do Verde. Mas eu vou tentar esse primeiro caminho, eu acho. Tá bom? Pedir uma extraordinária para o Chechel, ver se ele topa, a gente aprova essa visita oficial. Acho que a Juliana quer... Ah, posso? Pode sim. Como você perguntou se tinha mais algum encaminhamento, eu gostaria de saber, seria possível você solicitar da subprefeitura que ela pelo menos tomasse conta da parte que já foi destinada para ela? Porque, assim, se já foi desmembrado, tem a parte preservada para uma praça, um parque, não sei. Ela deveria cuidar, porque é exatamente essa parte que está com entulho, está com problema, tem lixo, tem, sabe, sabendo que é da prefeitura, o pessoal começa a depredar. Agora, que nem talvez o Ernesto fique um pouco receoso, mas é assim, se tem essa, pelo menos, depois pode-se pedir ampliação para parque, mas pelo menos começar, né? Começar a tomar conta de uma parte, pelo menos, né? Tá, eu acho bom, acho que o Ernesto quer fazer uso da palavra, depois a Juliana e depois retorna para mim. Tá bom. Juliana, eu vi que você está com a mão levantada. Eu só queria que você contasse para a gente como que é o procedimento interno com você. Você encaminha, aí você vai ter as respostas e você vai nos comunicar. Como que isso funciona? Sim, isso você digitou dos encaminhamentos, né? Então, no caso das provocações à Secretaria Municipal, sai do nosso gabinete oficialmente. A gente abre um processo SEI, né? Então, a Secretaria Municipal tem que responder, fica lá um negócio chato apitando, porque a gente abriu o processo, então eles respondem. E aí, quando responder, a gente vai informar vocês do movimento, via o contato que a gente já está tendo com a Roberta, enfim, com o Pedro, que é o pessoal que trabalha no mandato e que é também do movimento, também constrói e que tem um contato, né? Então, chega dessa maneira informal o retorno pelas secretarias, mas a maneira como a gente procura a secretaria é da maneira mais formal possível. Assim, a gente tenta sempre abrir o processo SEI para a coisa ficar toda certinha para a gente conseguir. Em relação a essa visita, é o seguinte, qual foi a minha dúvida aqui? Só para explicar para todo mundo também. A Comissão Extraordinária Permanente de Meio Ambiente e Direitos dos Animais, ela não tem necessariamente... Ela é uma comissão extraordinária. O que significa que ela não necessariamente vai se reunir com uma certa periodicidade. Assim, ela pode ser quinzenal, ou às vezes ela pode ficar um mês sem reunir, às vezes ela pode ser quinzenal e chamar uma extraordinária nas outras, e varia, depende muito da presidência.
dessa comissão. O presidente dessa comissão é o vereador Chechel Trípoli. A gente, enfim, tem um diálogo bem tranquilo. Quando eu pedi para ele para chamar extraordinário, ele chamou. Assim, quando ele pediu para eu estar para fazer quórum, eu também venho, assim. Então, é uma coisa bem ok, assim. Daí, o que eu vou fazer é pedir para a gente ter... E aí, assim, só para explicar também, no calendário, até o recesso de julho, não tem chamada a nenhuma sessão da comissão, neste momento. E o que eu vou pedir é para o Chechel, enquanto presidente, chamar, porque ele tem essa possibilidade, chamar uma sessão extraordinária. Nessa sessão extraordinária, a gente aprova a visita a Mata Esmeralda. Entenderam? É possível fazer isso, mesmo se não for aprovado. Mas eu acho mais legal, assim, se for aprovado pela comissão, a gente conseguir fazer essa visita. Inclusive, desculpa, gente, abrir para outros vereadores que queiram. Outros vereadores da comissão que quiserem vir, que quiserem comparecer, deixar esse convite também. Eu acho que seria interessante. Entenderam? É isso. Mais ideias, gente? É isso? O Ernesto. Aproveitar já para agradecer novamente o convite e o evento, parabenizar pelo evento. Queria importante registrar que o nosso movimento é um movimento coletivo e que envolve desde a Cordelisa, eu, a Elisa, que estamos aqui, mas tem a Ângela, você tem o seu Hélio, nós temos a Marina, nós temos a Sônia Midoli, nós temos a Célia, a Márcia, nós temos companheiros, o Saulo, o Lucas, Juventude, e temos também um pessoal que não é necessariamente morador da região, a Ângela, que está aqui, é fundamental para a gente, no nosso movimento, a Júlia também, e tem um pessoal que tinha um perfil, que eu diria, que nós chamamos de perfil mais técnico, mas que é fundamental, desde, por exemplo, a Juliana dá suporte na questão do direito e da experiência do Parque Augusta, mas também o Ivan Maglio, entende? Nós temos todo um pessoal que está dando suporte nesse trabalho, para esse trabalho mais técnico de levantamento de dados, que não necessariamente a gente, até por ser área privada, a gente não pode entrar na área, mas por fontes secundárias eles conseguem levantar uma série de informações, né? Eu queria aproveitar e fazer umas observações, umas correções. A maior parte da área é privada. É particular. A área praticamente, no município de São Paulo, toda a área é particular. A informação que nós temos é que na área do Taboão da Serra, que é 22% da área da mata, é do município. Então agora a Najara lá vai ajudar a gente a confirmar essa informação. Eu não vou dizer, ironicamente, mas assim, se a gente pegar no caso, foi só falar aquela área da prefeitura, na verdade, nenhuma área é da prefeitura ainda, toda a área é privada, e no projeto de loteamento, eles separam a área de Zepan, são duas áreas de Zepan, que é quase 40% da área, para município. Então aquela área assim, que não pode mexer mesmo, joga para o município. A área de construção prevista é a área mista, não é a ZEI não. A área de construção é na área mista, que tem inclusive nascente, né? Inclusive uma parte daquela área ali, são 8 grandes lotes, que variam de 2.000 a 15.000 metros quadrados, prédios de 4 andares, né? Do outro lado tem mais projetos de sobrados. E eu falei, mas qual é a lógica disso? A lógica, que me parece, é que você vai estar oferecendo pessoas que podem pagar mais com um ambiente mais agradável, mais verde, esse tipo de coisa. Exato. E onde, por exemplo, hoje é uma pasto, aquela coisa já é uma área mais desmatada, aí vai aquela que não tem nada projetado para lá. E você tem, até porque me parece que esse pedaço ainda não foi conseguido comprar pela construtora Carvalho Hosken, mas não sabemos ainda isso aí. E essa área da ZEI já tem área ocupada, prédio, são casas que também que já estão ali. Então, assim, tem umas coisas estranhas, porque o que está projetado no loteamento é justamente na área que tem mais mata. E assim, a área que tem mais mata, jogar para a prefeitura, porque se vira essa área, não pode mexer mesmo, então vocês ficam com essa área verde, a área mais densa, né?
Por satélite e visualmente, a área do Taboão da Serra é uma área com bastante verde. Apesar de ser 22%, é uma área com bastante verde. Então tem essas informações que só para deixar um pouco mais claro a situação daquela área ali. Né? Queria ressaltar a importância da parceria dos movimentos de defesa do ambiente. Eu estou dizendo isso porque, primeiro, que a gente nem sozinho nós vamos conseguir, essa luta é da sociedade. Né? E aí nós temos uma parceria muito grande com uma série de movimentos de compostagem, reciclagem, outros parques, como o Parque do Jockey. E o Parque Augusta a gente tem se espelhado muito pela Juliana, mas eu agradecer as sugestões, a experiência que vocês trazem, gostaria de estar aprofundando mais nesse diálogo. Né? Eu acho importante, eu conversei muito tempo conversado com o Chicão sobre isso, a importância da gente estar articulando mais os movimentos na capital para fortalecer. E aí eu queria aproveitar a ocasião, mas estão falando da questão da mata, estou falando da questão ambiental. E aí nós estamos num momento de discussão da questão da lei de zoneamento. Nós estamos vendo aí na cidade inteira todo um processo de verticalização sem preocupação nenhuma com a questão ambiental. Né? E aí tem uma série de movimentos, como o próprio Pinheiros, que vem procurando ocupar um espaço importante. É importante valorizar esses movimentos. Esse movimento não é dos ativistas, esse movimento é da sociedade. Ou a gente consegue mobilizar. E esse momento é um momento importante, porque é um momento que a sociedade pode confrontar e cobrar, porque nós vamos ter eleição para deputados estaduais, federais, governadores, senador, presidente. E assim, a escolha não pode ser em cima simplesmente de simpatia, tem que ser em cima de programas, de proposta. E essa acho um momento importante da sociedade participar e votar com mais consciência, né, do que interessa para ela, como sociedade, como população. Né. Então é isso, e aproveitar e nós do coletivo Mata Esmeralda vamos estar sábado reforçando, faz parte da comemoração do 3º ano do Fórum Verde Paulista, né, no Parque da Nascente. Né. Então aproveitar para reforçar, quem puder participar também, seria bom para reforçar essa nossa luta. Perfeito. Obrigada, Ernesto. Obrigada pelo convite também do evento. Eu acho que é importante conseguir organizar o máximo de pessoas possível. Né? A gente sabe que não existe mudanças políticas por força de vontade de dirigentes políticos. Nem por, enfim, ideias, nem por ideias iluminadas de um senhor A ou B, assim, nem de uma senhora. O que existe é a pressão popular e movimento social fazendo, né, de fato, pressionando por mudanças reais. Né? Acho que isso é uma coisa que é isso que a gente crê, e eu acho que é isso, nesse sentido, que a gente atua. Pode falar. Desculpe, só queria uma coisa que eu tinha pensado, que é importante ressaltar o seguinte. Nosso movimento, e a gente tem, desde o início, tomado esse cuidado. Nosso movimento não tem um vínculo partidário com um parlamentar ou com um partido político. Tanto que nós temos diversos parlamentares aqui na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, de diversos partidos que estão apoiando a gente. Entende? Desde que concordem conosco, né? Então, para qualquer coisa, eu falar, o coletivo Amigos da Mata Esmeralda está vinculado, não está e não vai ficar vinculado a nenhum candidato, a nenhum partido político, a nenhum vereador. Né? Todos que vierem, estão junto com a gente, serão bem-vindos, né? Mas nós vamos manter a nossa autonomia. Claro, e assim deve ser. Por isso mesmo que eu coloquei que essa visita tem que ser aberta. Inclusive, peço ajuda ao movimento para que chame outros vereadores. Isso é um papel que é importante que vocês tenham, porque é isso, né? Existe todo tipo de questão, todo tipo de problema. Eu convido, mas acho que é importante que vocês convidem, tá bom? Acho que é isso, né? Dito isso, acho que se alguém tiver mais... só para
colocar uma última coisa que a Cordelisa falou, só para não esquecer do que você colocou, Cordelisa. Você colocou sobre a questão da subprefeitura. E é plenamente possível a gente chamar a subprefeita para fazer uma ação de zeladoria. Isso é muito simples. Assim, isso é só a gente pegar, provocar. E eu acho que seria interessante, inclusive, uma reunião com a subprefeita. Assim, porque ela é uma subprefeita nova, ela está na região há menos tempo, e eu acho que seria importante ela conseguir escutar o movimento e me colocar à disposição para essa conversa. Na pior das hipóteses, na hipótese mais baixa de uma atuação da subprefeitura, a gente consegue uma ação de zeladoria ali naquela região. Isso é o pontual que dá para fazer, que é retirada de lixo, limpeza de córrego. Isso é o mínimo que a gente pode conseguir. E eu espero que a gente consiga mais uma apoiadora para essa luta, para esse movimento. Esperamos isso. Mas, no mínimo, a gente consegue essa ação pontual de zeladoria. Tá bom? Pode falar. Acho que o Chicão quer falar também. Inclusive, tem uma interferência de esgoto na Boca de Lobo, sabe? É umas coisas meio sérias mesmo, sabe? Então, tá bom. Envolve essa Sabesp. Não, só aproveitar, né? O Ernesto falou da atividade que a gente vai fazer sábado, né? Então, para quem está em casa e mesmo para a Luana, enfim, para a gente reforçar, a gente tem dito que a gente está no mês, né, do meio ambiente. Não foi só um dia para a gente, né? Quer dizer, e não é só o mês também, né? É o ano todo, mas a gente está aproveitando o mês para também, acho que, jogar a luz aí sobre questões que preocupam. Então, no sábado, a gente vai estar lá na Praça da Nascente, lá na Pompeia, com o Daniel Cabaleiro, que é o artista, inclusive, que fez toda a arte do Fórum Verde, então o nosso logo de camiseta, os estandartes, né? Então, o Daniel é um artista importante, um militante importante, um ativista importante, e eu já vou falar disso, e ele é um grande pesquisador, um ativista em defesa do Cerrado, né? E o que ele traz para a gente, inclusive, que parte, né, da vegetação de São Paulo, da fauna de São Paulo, da flora de São Paulo, é de Cerrado, né? Era de Cerrado. Aqui, a ocupação também da cidade foi acabando com esses remanescentes de Cerrado. Enfim, ele é alguém que discute esse tema, então também é alguém interessante para trazer para a comissão, né, de meio ambiente, discutir, né, a importância do Cerrado na cidade. Acho que daqui a um tempo a gente planeja isso, a gente traz aqui para a comissão. Então, sábado, né, dia 25, das 9 à 1 da tarde, a gente vai estar em atividade lá. Quem quiser colar com a gente vai ser muito bacana. Então, a gente vai ter plantio, a gente vai ter roda de conversa, né, tematizando a questão de meio ambiente. E no dia 2, fazer também aí uma defesa importante, no dia 2 de julho, lá na Chácara do Jockey, a gente está retomando a confecção do plano diretor do parque, né, peça de proteção e de regramento que, a partir do acordo que a gente conseguiu na Justiça, à época da judicialização que a gente fez contra o processo de privatização de parque. A gente fala de concessão, mas o que o Dória queria era privatizar parque, né? Quer dizer, na medida que ele joga na mão de um ente privado por 35 anos, né, com a possibilidade de renovar automaticamente a concessão, a gente está falando de privatização. E é o que a gente está vendo no Ibirapuera, né? Então, o que está acontecendo no Ibirapuera é a expressão mais crua, né, daquilo que a gente tinha de preocupação, que é exatamente o ente privado fazendo o que quer, do jeito que quer, e sem ter o controle da prefeitura. A prefeitura não consegue responder aos desmandos e à vontade da Construcap e da Urbia dentro do Ibirapuera. Então, fique o registro, né, isso não sou eu que estou falando, é o Conselho Gestor, a própria Prefeitura, a própria Secretaria do Verde admite isso. Então, a gente vai ter a retomada da confecção do plano diretor na Chácara do Jockey, porque na época da concessão do Ibirapuera, a Chácara do Jockey entrou junto para a concessão, só que com a ação civil, com o Ministério Público, a gente conseguiu travar isso, e a gente está retomando. Então, dia 2, 9 horas da manhã, lá na Chácara do Jockey, a gente vai realizar a oficina de cultura, porque o parque, inclusive, ele tem uma tripla responsabilidade, né? No decreto de criação do parque, a gente tem a Secretaria do Verde, de Esporte e de Cultura responsáveis pelo parque. A gente conta com a ajuda de vocês para fazer o plano diretor da chácara. Tá? Dia 2, não é sábado, o outro 9 horas lá. Tá ótimo. Obrigada pelo convite, Chicão. Muito bons os convites. Espero que tenha bastante gente. Bom, pessoal,
Acho que dito isso, dados esses convites, tirados os nossos encaminhamentos, seguiremos em contato. Vocês sabem que dentro do mandato temos a Roberta, que está aqui, temos o Pedro, que está cuidando da filhinha, mas que está com a gente presencialmente. Está com a gente, quer dizer, virtualmente. E a gente segue o papo. E eu fiquei feliz com o convite. Eu confesso que de todos os encaminhamentos, o que eu mais gostei foi a visita. Assim, a gente vai acionar a secretaria e tudo, mas eu gostei desse... Acho que é interessante. Assim, vai ser bom. Vai ser bem legal. Então tá bom, gente. Dito isso... Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigada pela presença de todos.